Uma pesquisa que aborda o conhecimento de seringueiros, ex-seringueiros e indígenas, dentre outros grupos culturais do Acre. Encena o diálogo entre os saberes culturais tradicionais e os saberes científicos relacionados à química. A nossa conversa hoje é com a PhD em Educação e doutora em Química, Anelise Maria Regiane, aqui no Amazônia S.A., para a gente conversar sobre esse tema interessantíssimo. Você vai adorar. Super bem-vinda, Anelise. Muito obrigada. Olha, primeiro que o livro vem num momento super comemorativo, a gente vai falar disso no final, porque o curso de Química da UFAC comemora 10 anos. A Anelise fala isso no final, mas primeiro, a minha curiosidade, você é do Paraná, né? Veio para o Acre num momento muito especial, porque despontava o biodiesel no Brasil e notadamente aqui no Acre, e você veio para trabalhar com essa pesquisa e, claro, com os trabalhos relacionados à química nessa área. Como é que foi esse momento da sua chegada? Bom, eu cheguei aqui ao Acre em 2002, eu trabalhava com pesquisa na área de tecnologia em química e o que surgiu na época era o advento do biodiesel. Então eu, junto com outro pesquisador lá do Parque Zoobotânico, nós iniciamos um projeto bastante grande de pesquisar as oleaginosas da região com a pretensão de extrair óleo e sintetizar biodiesel de extrativismo. E nessa pesquisa que a gente fez, eu conversei com várias populações tradicionais para saber quais eram as espécies que produziam óleo, como que se tirava o óleo dessas espécies, quanto óleo tinha, se o óleo estragava rápido ou devagar. Então era tanto conhecimento que eu fui entrando em contato que isso foi me encantando. E além disso tem a história do Acre, que é muito bonita também, né? E bastante inspiradora. E impressionante, eu acho que você deve ter analisado isso, muito conhecimento tradicional que se equivale à realidade científica, não é? Então, eu imagino que quando eles falavam quanto tempo para estragar o óleo, ou que planta que o óleo talvez fosse melhor, quer dizer, tudo muito tradicional, de conhecimento empírico, mas muito verdadeiro, muito científico. Então, isso impressionava muito. Pois é, esses povos às vezes nem reconhecem que no próprio conhecimento existe ciência, mas todos os povos no mundo inteiro, para se adaptar aos diversos ambientes hostis do mundo, eles desenvolveram as suas técnicas e as suas tecnologias, ou seja, eles desenvolveram ciência. Imagine sobreviver na Amazônia numa época em que a gente não tinha a tecnologia de hoje. Então eles tinham que desenvolver formas de vida e nesse desenvolvimento desenvolveram ciência. Então o que a gente tenta fazer hoje é olhar esses conhecimentos culturais com um outro olhar, na perspectiva de fazer dialogar essa nossa ciência de laboratório com essa ciência do dia a dia dos povos tradicionais. Sensacional. Porque, olha, imagine você que está em casa nesse momento. A química em tudo, em quase todos os processos do cotidiano, há um processo químico acontecendo. Então, esse relacionamento entre o conhecimento tradicional e a ciência, às vezes, são imperceptíveis, né? Nós, leigos, não temos a noção de quanto que isso acontece no nosso cotidiano, né? Por exemplo, um dos exemplos que tem no livro é a história do bolo pé de moleque, que ele é feito de farinha puba. A farinha puba é uma farinha fermentada, e esse processo de fermentação é um processo bioquímico, que ele só acontece em determinadas condições. Então, é ciência, só que os povos tradicionais não percebem e a gente também não reconhece como ciência. Sensacional. Olha, só que aí a gente vai tratar desse livro sensacional, Conhecimento Tradicional e Química, Possíveis Aproximações. Porque de um trabalho realizado com os alunos surgiu esse livro. Mas eu queria que você narrasse, Anelise, esse momento que você percebeu essa necessidade de trazer o Acre para a cena. Porque os seringueiros, né, os nossos indígenas, e a gente tem essa mistureba toda dentro de nós, eles têm muita informação que nós trazemos de geração para geração. Muita informação científica tradicional. Então, você foi prospectar isso nos seus alunos por uma necessidade, inclusive, de valorizar mais a história do Acre. Como é que
foi essa interação entre você e eles? Bom, então já existe dentro da área de educação uma perspectiva de que para a pessoa aprender química, ele precisa conseguir identificar a química no seu cotidiano. E aqui a gente tem um contexto muito forte, muito significativo dos seringueiros, dos indígenas, desses povos tradicionais. Então a nossa perspectiva era como a gente vai aproximar esse contexto das aulas de química. Então eu iniciei um diálogo com professores da área de antropologia, da UFAC, no sentido de mostrar aos alunos o que é cultura, o que é conhecimento científico, como eles são construídos, porque a ciência também é uma construção cultural humana. E conhecendo esses povos, né, conhecendo essas perspectivas, eu pedi para os alunos olhar para a própria história, para a história familiar, para a história da família, de como eles chegaram no Acre, de quais eram as tradições passadas em família de geração em geração, qual era esse contexto do Acre, e transformasse esses saberes em processos de ensino-aprendizagem química. Então, vários alunos relataram que voltaram a conversar com os avós, que fazia muito tempo que não conversavam. Eles foram conversar com indígenas e conhecer a cultura indígena. Então, para eles foi uma experiência nova, uma novidade. E o livro surgiu, então, de um trabalho final da disciplina. O trabalho final de conclusão da disciplina era: vocês vão escrever um artigo relatando esse conhecimento tradicional e como se pode ensinar química a partir dele. Então, assim, os trabalhos foram tão bons que eu não imaginava que eles fossem produzir trabalhos tão interessantes e tão bons que eu pensei, não, a gente não pode guardar só como um trabalho que vai ficar arquivado na coordenação, vamos publicar um livro. Então, os alunos que toparam adequar os trabalhos que eles apresentaram para o formato de um artigo de livro, de um capítulo de livro, então eles refizeram, adequaram e a gente publicou. Gente, sensacional. E o barato é exatamente isso. Aqui não tem só exatamente o trabalho que envolve a química, né, que é o tema em questão, mas principalmente histórias de famílias, dos nossos antepassados, dessas populações tão especiais que habitavam e habitam o nosso estado do Acre. Então, muitíssimo parabéns, né, pelo trabalho de pesquisa, sensacional, tá aqui. E vem num momento muito comemorativo, né? Então é festa para todos os alunos e professores do curso de Química. Esse ano é um ano inteiro de festa. 2015 é o ano que a gente completa 10 anos de curso. Então há 10 anos iniciou a primeira turma, a gente já vai formar a 7ª turma agora, em dia 1º de abril. E a nossa expectativa é todo mês, até dezembro, fazer um evento comemorativo. Sensacional. Agora, Annelise, a pergunta é de ordem pessoal, assim, porque nós que somos totalmente leigos sobre o tema química, né? A gente tem aquela impressão errada de quem faz a formação em química, o bacharel em química, necessariamente tem que ser professor. E há uma necessidade, até hoje no estado do Acre, né, a gente busca aí o crescimento industrial, de que esses profissionais estejam atuando exatamente nessa área, buscando, claro, as melhores fórmulas, as melhores observações dentro de cada área, no que tange aos processos químicos. Então, por que há na verdade, essa falta de informação quase que generalizada de que quem forma em biologia, quem forma em letras, quem forma em química tem que ser professor? Isso faz parte um pouco do nosso senso comum, né? O estereótipo da profissão. Ou é professor ou é o cientista maluco isolado no laboratório. É verdade. Né? Mas é um dos paradigmas que a gente tem que quebrar. Na verdade, a área de química é muito grande. Nosso curso é de licenciatura, mas um curso superior, ele abre perspectivas, né? E o nosso curso tem o objetivo principal de formar professores, mas ele tem uma carga de disciplinas de laboratório, de conteúdos de química, que abre várias perspectivas para atuação como químico, de bancada, de desenvolvimento de processos e reconhecimento de materiais, né? E também existe o curso de engenharia que nós ainda não temos no Acre, que é mais para processos industriais.
materiais. E para a gente proteger a nossa biodiversidade, a gente precisa, além de conhecê-la, saber como usá-la. Então, para isso, a química é extremamente importante. E eu acredito firmemente que para o desenvolvimento do Acre, a gente precisa de investimento na área de química e no curso de química, porque assim a gente pode aproveitar essa biodiversidade, todo esse conhecimento, toda essa perspectiva de desenvolvimento sustentável dessas sociedades tradicionais e trazer para a nossa sociedade urbana. Sensacional. Sensacional. Tema muito rico, a gente poderia ficar horas aqui conversando. Agora, Annelise, convida as pessoas, né? O lançamento do livro, vai ter um momento para quem quiser adquirir? Sim, o lançamento do livro vai ser no dia 10 de abril, no hall do Auditório Garibaldi Brasil, na UFAC. E quem quiser adquirir o livro tem no site da editora CRV, mas eu também tenho exemplares à venda lá na minha sala na UFAC. Olha só, é só procurar então a coordenação de Química. Só procurar a coordenação de Química. Gente, sensacional. A Amazônia S.A. hoje conversou sobre esse tema super importante, que é o tema conhecimento tradicional e química, possíveis aproximações. Super legal. A gente tem química em tudo, né? Para pensar, você que está aí em casa. A gente faz química toda hora. Então vale a pena ler esse livro. Sensacional. Obrigada, Annelise. Eu que agradeço a oportunidade.